Agora sim, gente, boa noite formalmente a todos. Essa aula eu sempre faço na véspera da nossa avaliação, então, para quem ainda não está situada, a nossa avaliação é semana que vem. Deixa eu só confirmar se primeiro vai ser a teórica ou a prática. Então, dia 29 de setembro é a nossa avaliação teórica e 6 de outubro a nossa avaliação prática, tá? Então, sempre na aula antecedendo as avaliações, eu faço uma aula de dúvidas, seja dúvida da prática que vocês estão executando, né? Da prática de tensão não, na verdade, da prática de resistores, da associação de resistores, quanto de qualquer assunto referente às duas avaliações, a prática e a teórica. Sendo assim, agora eu estou aqui por vocês, por conta de vocês e da dúvida de vocês. Vitória, você conseguiu tirar a dúvida lá conseguiu executar, né, a dúvida que você estava com o potenciômetro? Professora, eu consegui. Agora eu não sei se está certo, mas eu consegui. Agora a questão dos cálculos, da primeira. Que ali eu acho que é um circuito misto, né? Vamos lá, da prática de resistores, não é isso? É, Tá. o primeiro circuito, no caso. Eu estou na dúvida porque ali tem um circuito paralelo e aquele do meio, eu não sei se é um circuito em série ou um paralelo. Aí eu fiz o primeiro cálculo, não deu tipo a resistência que deu no Tinkercad. Então, vamos lá. Então, deixa eu só compartilhar. É esse circuito aqui, correto? Isso. Vamos lá. Me diz como qual a sua ideia, né? Qual o seu raciocínio. E se não tiver correto, aí eu prefiro corrigir a sua ideia, porque assim você memoriza melhor. O meu raciocínio agora foi fazer a resistência de R3 e R5 e de R3 e R4. Aí depois somar essas duas resistências e, e fazer a resistência dos restantes, somado aos restantes, no caso. Entendi. Não está correto. E aí eu vou levar isso aqui lá para o PowerPoint, que fica mais fácil de eu riscar, tá? Só um minutinho. A ideia é o seguinte: tem um erro muito grave aí de conceito, que veio de outras disciplinas, mas vamos lá, vou tentar te ajudar. Quando eu peço a você a resistência equivalente, vista do ponto A e B, por exemplo, vista daqui, né? Vou chamar esse ponto de um ponto A, aqui de um ponto B. E eu quero a resistência equivalente vista daqui. Você normalmente vai para o lado oposto do circuito. E aí, para deixar a referência A e B sem alterar, tá? Para você garantir que a resistência equivalente que você vai encontrar seja entre os referidos pontos solicitados, que nesse caso é A e B. Vê se você concorda comigo. Tudo isso aqui eu posso chamar de um mesmo nó, que eu chamei aqui de um nó A. Tudo isso aqui eu posso chamar de um mesmo nó, que eu determinei B. Tudo bem até aqui? Sim. A letra só muda quando eu tiver um resistor, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho A, mas eu tenho um resistor, então esse aqui eu vou chamar de um outro, vou determinar uma outra letra, um outro nome, tá? Vou chamar isso aqui de um nó C. Lembrando que se eu tiver a mesma letra entre os terminais do resistor, ele está em paralelo. Caso contrário, ele está em série, tá?
Então, vamos lá. Vamos começar por R. Eu falei para você que normalmente começa daqui do fundo, né, lá para o início. Só que aqui eu tenho só R6, que está entre os terminais A e B. Só que para eu associar ele com o próximo, como eu posso dizer, com o próximo resistor, eu preciso resolver esse aqui que você bem disse no início, que é um circuito misto, tá? Então, deixa R6 aí paradinho e vamos resolver esse meio aqui. Bom, o R4 e o R5, eu estou entre dois terminais, que é o nó C, que eu pintei agora de amarelo, e o nó B, que é tudo isso aqui que eu pintei de verde, tá? Vê se você concorda comigo ou se você tem alguma dúvida. Eu posso dizer que R4 está paralelo com R5. Você consegue? Isso. Pronto. Então, o primeiro passo que você vai fazer é R4 vezes R5, dividido pela soma deles, tá? R4 mais R5. Vou chamar isso aqui de um resistor equivalente 1, tá? Então, quando você substituir isso aqui pelos seus valores, você vai ter um número que você vai chamar de resistência equivalente 1. Então, no lugar dessa associação aqui, eu vou ter um resistor, que é um resistor, como eu posso falar, equivalente à associação do que estava aqui, tá? E esse resistor vai ser o valor de resistência equivalente 1. Então, no lugar daquela associação, eu venho aqui, vou desenhar de uma outra cor, só para ficar claro. Então, eu vou do mesmo azul. Então, eu venho aqui e substituo ele pelo equivalente dos dois que estavam em paralelo, que vai ser resistência equivalente 1. Beleza. O R6 agora ele está associado com os dois outros resistores, R3 e o que eu chamei de resistor equivalente 1. Vamos para o próximo passo. Esses dois aqui, o R3 e o resistor equivalente 1, você acredita que esteja em série ou paralelo, Vitória? Eu acho que está em paralelo. Está em série. Por quê, Marley? Porque, observe, o R3 ele está entre o ponto A e o ponto C. O resistor equivalente 1 está entre o ponto C e o ponto B. Só é paralelo quando eu tenho duas letras iguais. Por exemplo, chamar isso aqui de um RA e um RB. RA e RB. Isso aqui vai ser um nó X, isso aqui vai ser um nó Y. Toda vez que eles tiverem duas letras sobre o mesmo terminal, é paralelo. Nesse caso aqui do R3 com resistor equivalente 1, eles não têm a mesma letra, não é tudo A e B. O resistor equivalente 1, ele está entre o nó C, que eu chamei de C, e o nó B. Já o R3, ele está entre o que eu chamei de nó A e nó C. Se eu não tenho duas letras iguais sobre os resistores, eles estão em série. Então, eu posso dizer que R3 está em série com a resistência equivalente 1. E série é soma, tá? E eu vou chamar aqui de resistência equivalente 2. Tudo bem até aqui? Tudo. Pronto. Então, no lugar desses dois, eu vou substituir por um... Deixa eu só apagar. Por um resistor equivalente à série deles dois, tá? Que eu chamei de resistor equivalente 2. Então, esses dois aqui equivale eu substituir a um resistor equivalente 2. Agora sim. Agora eu sei que o R6 está entre o nó A e o nó B. Agora sim, isso é paralelo, tá? Então, eu posso dizer que resistência equivalente 2 está paralelo com R6.
E isso vai ser resistência equivalente 2 vezes R6 dividido por resistência equivalente 2 mais R6. E aí eu substituo, vou chamar isso aqui de uma resistência equivalente 3. Aí eu substituo o que está no lugar desses dois por um único resistor. Qual resistor? Resistência equivalente 3. Então, aqui eu vou entrar, tanto faz nesse espaço aqui, com resistência equivalente 3. Mais uma vez, hein? Vamos lá, agora a Vitória segue. O resistor 2 e o resistor 3, ele tem o nó A e o nó B em comum. Isso é sério ou paralelo, Vitória? Paralelo. Aí, agora tinha certeza. Então, resistência 2, muito bem. E resistência equivalente 3 estão em paralelo. Você faz produto pela soma. E eu vou chamar isso de uma resistência equivalente 4. Então, substituo todos esses dois por um único equivalente, que eu chamei de resistência equivalente 4. Agora, para finalizar, a resistência equivalente pedida, a resistência equivalente solicitada pela essa questão vai ser R1, paralelo com a resistência equivalente 4. Vai ficar R1 vezes REC 4, dividido por R1 mais REC 4. Se você fizer essas contas aqui, ela tem que coincidir com o valor do Tinkercad. Pronto, tirou minha dúvida. A sua dificuldade maior, ela vem da disciplina básica essa, né? A disciplina que eu falo básica é a disciplina anterior a essa. E aí eu vou pedir para você dar uma revisada nos conceitos de série e paralelo. Mas conta comigo porque você precisar, tá? Certo, professora. Sim, em relação à prova, a prova vai ser de assinalar, é? Ou vai ter alguma parte de cálculo? Vai ter parte de cálculo, vai ter questão aberta e vai ter de assinalar. Qual é o horário mesmo? Horário de aula. Horário de Quarta-feira aula? que vem, de 6h30 às 7h30, a prova vai ficar disponível, a não ser que vocês queiram alterar. Professora, eu acharia melhor alterar. Para Botar ou na terça ou na quinta. Ou botar de manhã. De manhã também seria melhor. Aí eu tenho que ter um... Bom, como só tem João Paulo e Jéssica presente, deixa eu ver se tem mais alguém. Janaína. É porque eu acho que a maioria do povo não está estudando. Eu acho que só tem a gente Para mesmo. mim seria interessante mudar, mas assim, eu tô meio sem uma data certa para especular para vocês, assim, para dar ideia, porque eu vou ter que ir para Recife na terça-feira para fazer umas consultas e entregar uns exames. Aí eu fico a semana quase toda lá. Então, se não der para colocar de uma forma que eu consiga fazer, eu posso fazer uma segunda chamada, se possível. Vamos lá. Professora, não tem como deixar para o sábado, não, igual daquela vez que você passou Tem, eu de ia manhã. fazer essa sugestão agora. Nossa De prova manhã está ou à noite, no caso. Nossa prova tá prevista para quarta-feira, 29, certo? O sábado dessa semana aí já é outubro. Seria dia 2 de outubro. E aí, o dia de semana de manhã é inviável por questão das pessoas que trabalham, né? Então, minha sugestão de alteração é única. Assim, a minha, mas vocês podem ter outras sugestões. A minha sugestão é que a gente faça no sábado, dia 2, começando às 9 horas da manhã. Como em sala de aula vocês têm direito a 1 hora, né? De 6h30 às 7h30, a gente pode começar de 9 até umas 10h15, 10h30. Pode ser, No melhor. sábado, dia 2 de outubro. Melhor. Por mim, tudo bem também, esse dia fica bom.
E dá melhor até para a gente terminar esse relatório e estudar para a prova. Isso, é. Pronto. João Paulo, tem algum comentário? Não, pode ser, tranquilo. Então, fechou. Em consenso com as pessoas que estavam presentes, né, porque a obrigação da aluna está em aula, a gente altera, então, ratificando, nossa prova teórica, que seria dia 29, vai para o dia 2 de outubro. Vou aproveitar... Professora, só uma dúvida. Por favor. Caso haja alguma necessidade de não comparecimento na prova ou algum imprevisto, o que é que tem que ser feito? Tem que ser tomada qual decisão? Existe segunda chamada, alguma coisa desse tipo? Existe. E aí, a minha disciplina, eu estou seguindo as regras do IFBA como presencial. Você tem que entrar em contato com a Cores até 48 horas, eu acho. Tem que confirmar o prazo. Eu não sei se é um dia ou 2 dias após a prova. É porque eu confundo com as regras da engenharia, tá? Então, me perdoe. Você tem um prazo entre 1 ou 2 dias de entrar com pedido na Cores, e aí tem algumas regras lá do que é permitido, vamos dizer assim, o que justifica uma segunda chamada. Sim. E aí você me desculpa, eu não sei todos de cabeça. Óbvio, questão, eu acho que trabalho vale, pelo menos na engenharia vale, eu acho que para vocês valem também. Mas entendi. Eu peço que vocês confirmem com a coordenação. A questão é justamente essa, assim, para o dia 2 eu não tenho nada previsto. No entanto, eu costumo dar treinamento aos finais de semana. Porém, como no dia 2 não tem nada, por mim tudo bem. Mas caso haja necessidade, eu tinha essa dúvida, tá entendendo? Entendi. Eu acho que trabalho justifica, mas eu vou pedir, como eu sempre confundo, integrado, aí muita regra, me perdoe, né, é um limite pessoal, mas aí eu vou pedir para você entrar em contato com a coordenação ou com a ajudante da coordenação do curso de vocês, e ela vai saber a regra melhor do que eu. Sem problema. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Então, continuando, essa seria a nossa prova teórica, tá? Que sai da quarta para o sábado. Eu vou aproveitar e vou fazer uma outra proposta. Na quarta-feira, dia 6, a gente tem a prova prática. Aí, como vocês já pediram a prova teórica, a minha sugestão é que a gente leve ela também para o sábado, dia 9. Pode ser. A prova prática, né? Tudo bem, para mim também fica bom. Pode ser. Porque aí eu dou 1h30 de prova, né? Uma prova 1h30, mas eu sempre dou 15 minutos de tolerância por causa do envio. E aí eu acho que vocês conseguem fazer com mais calma, sem ultrapassar o horário do professor que vem seguinte, enfim. Então, ratificando, nossas 2 próximas aulas de quarta-feira ocorrerão no sábado, que é referente à prova teórica, dia 2, e a prova prática, dia 9. Ok. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Hoje é só para vocês. Até agora só isso, professora. Se daqui para lá eu tiver alguma dúvida antes de entregar esse relatório, eu perturbo de novo, viu? Poxa, é um prazer. Quem tiver dúvida, faz como a Vitória. Entra em contato comigo no WhatsApp e aí eu consigo um horário para atender a dúvida de vocês, tá? Mas manda lá. Quem já tentou fazer a prática. Desculpa, Jéssica. Não, tá ok. Eu entrei aqui, mas assim, eu não estava conseguindo nem formular uma dúvida na cabeça. Aí eu entrei para ver se alguém ia ter uma dúvida que fosse a mesma que a minha. Você tentou fazer a prática, porque assim, deixa eu te falar. E Vitória está aí que não me deixa mentir. No semestre passado, as pessoas tiveram muita dificuldade com o simulador. Então, nossa prova prática, lógico, vai ser sobre o simulador. Você vai fazer alguma atividade que eu vou passar no simulador. Então, a minha pergunta é, você tentou já o simulador? Tem alguma dificuldade? Não, ainda não consegui não abrir ele. Tá. A minha dica é, não deixa para a última hora, tá? Não deixa. Porque, para quem tem facilidade, é tranquilo, mas para quem tem dificuldade, isso torna uma bola de neve. Porque não consegue resistência, não consegue tensão, não consegue corrente e assim sucessivamente, tá? Então, fica aqui meu pedido encarecido para quando assim que você tiver um tempinho, você brincar com ele.
para que ainda tenha tempo de eu poder tirar alguma dúvida. Tá, eu vou tentar abrir agora nesse final de semana, né? Que tá muito corrido pra mim. Eu vou. Nesse sábado mesmo já vou abrir e dar uma olhada. Sim, deixa eu falar. Janaína, né? Jéssica, Não, Janaína, eu acho que não Jéssica, está na. Janaína Jéssica, deixa eu vai falar. Eu sair. acho que para você entregar essa prática daqui para você manipular Tinkercad, para entregar essa prática até quarta-feira não dá tempo. Porque eu mesmo estou há um mês, né, professora, tentando. Estou terminando a prática agora, essa semana, E é por causa isso. das dificuldades. Tem que, como a Vitória, o bom de Vitória é que ela vai, tenta e me manda mensagem, a gente já fez 2 ou 3 atendimentos. Então, realmente, é o que eu estou ratificando, deixar em cima da hora é você chamar uma responsabilidade muito grande para vocês. Assim, professora, eu desconheço essa questão da prática porque eu tive um problema com a minha matrícula, então ela só foi efetuada uns 45 a 50 dias depois, né? Então, até então eu venho correndo contra o tempo para poder conseguir acompanhar os assuntos. Inclusive, já realizei algumas avaliações, né, com bastante dificuldade. E confesso para a senhora que eu ainda não peguei essa questão da disciplina da senhora. Então, assim como Jéssica, eu vou começar a mexer agora, né? E também, para quem trabalha durante o dia, fica bem corrido também, porque os finais de semana também às vezes se trabalha e tal. Então é complicado, ainda mais quando eu vim ter acesso ao Classroom bastante tempo depois, né? Aí eu até tô até sem ter o que dizer agora como é que eu vou entregar esse negócio. Mas você está na minha disciplina, eu acho que já tem umas 2 ou 3 semanas, certo? Isso, tem 2 semanas, acredito. Eu lembro que assim que saiu a sua matrícula, você conseguiu acesso ao Classroom. Assim, ó, a disciplina de medidas é o que eu estava falando, né, quando a Vitória me perguntou essa dúvida do cálculo da resistência equivalente. Se você fez uma boa, acho que é eletricidade básica, aí vocês me perdoem o número da disciplina. É esse mesmo, é esse mesmo. Se você fez uma boa eletricidade básica, aqui você vai aprender, como está remoto, você vai aprender basicamente a utilizar o simulador, que foi o simulador gratuito mais próximo que eu encontrei da nossa bancada de eletrônica, que quando é presencial eu levo vocês. Então, assim, se você tem uma boa base, e aí eu falo boa mesmo base, de eletricidade básica, pega do vídeo do simulador para frente. E como Vitória bem ressaltou, não deixa para a última hora, porque, como tudo na vida que é novo, né? O novo assusta, o novo é difícil, até você criar um hábito, até você entender bem a questão do protoboard, como é que liga, como é que você sai desse desenho que eu dou para colocar ele montado mesmo. O novo não é tão tranquilo, né? Mas não é muito difícil. Então, quando você entrou, eu tinha acabado de liberar, foi na semana que eu liberei a prática, né? Então, acho que você perdeu, acho que 2 vídeos, tá? Então, dá tempo, se realmente você puder disponibilizar um tempo para estudar. Mas deixando para a última hora, eu compartilho da ideia de Vitória, que não é muito tranquilo. Assim. Beleza, professor. E aí, eu, mais uma vez, eu me disponho a ajudar no que necessário for. Em véspera é que fica difícil para mim, tá? Por causa das outras atividades que eu desempenho no IFBA. Então, eu entendo toda a dificuldade de vocês. Quanto a Marli, eu trabalho, eu estudo, eu entendo muito bem a sua agenda, João. Só que, assim, eu também tenho outras atividades no IFBA. Então, tem alguns alunos que na véspera, supondo, né? Não estou dizendo que é você, mas se nossa prova for dia 23, dia 22, às 10 horas da noite, né? Bem chutando balde. O WhatsApp começa a bombar de dúvidas e tem alunos e alunos acreditam que eu possa parar tudo para tirar dúvida. Então, eu peço desculpas desde já.
Mas quanto antes vocês mandarem, mais fácil eu conseguir sanar a dúvida de vocês. Pedro, seja muito bem-vindo. Você tem alguma dúvida pontual? Olá, professor. Tudo bom? Não tem problema de estar entrando. Não tem problema. Fica tranquilo. Se tiver alguma dúvida, estou aqui disponível para isso, tá? Gente, eu não sou muito de estender a aula se vocês não tiverem dúvida. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, para mim tá ok, por enquanto. Por enquanto tá tranquilo. Muito obrigada, e desejo que vocês realmente tenham um espacinho na agenda de vocês, na vida corrida, que eu entendo, para estudar. O ensino remoto é muito desafiador para o aluno, né? Porque antes, o fato de você ir para o IFBA parece que te estimulava um pouquinho mais. É verdade, professor. É verdade. Essa questão de ser remoto não é que ele tira a obrigação, mas é que ele deixa você um pouco mais relaxado. A verdade é essa. Quando você tem a obrigação da presença, você tem a obrigação da atenção. Isso aí ele chama mais, proporciona você um aprendizado bem melhor. Concordo. Assim, ó, tem duas linhas nisso aí. Quando você não consegue estudar em casa, por exemplo, tem algumas famílias que não entendem, né? Ou não é que não entendem, mas que acaba você não podendo, dado a esse mundo que a gente está, né? Então, você precisa dar uma atenção ali, enfim, né? Quando você está no IFBA, a família fica em casa e você está no IFBA. Então, não tem como alguém te chamar, seu filho, sua mulher, sua mãe, seu pai, né? E também tem a questão, como o João Paulo bem colocou, você chega cansado do trabalho, então qualquer coisa tira a sua atenção. Nós somos humanos, eu entendo. Só que o aluno, ele precisa também assumir a responsabilidade do conhecimento. Né? Eu sempre digo, ainda bem que a gente está na pública, porque vocês têm a oportunidade de fazer de novo e sem nenhum custo financeiro. Mas também o aluno precisa chamar para si, né, a responsabilidade do conhecimento. Não, eu preciso ser técnico, eu preciso desse conhecimento. O mundo de hoje está louco e esse diploma vai me ajudar, mas também não é só um papel que eu quero conhecimento inserido nisso aí. Então, eu entendo, né, a questão do limite humano de cansaço, mas eu entendo também, eu peço, né, uma sensibilidade, aí, tentando sensibilizar vocês, quanto à autorresponsabilidade do conhecimento. Eu estou aqui disponível para vocês, para compartilhar meu conhecimento, que talvez não seja tão quanto o de vocês, mas eu preciso também que vocês façam a parte de vocês, né? Por exemplo, como eu estava falando, Vitória, ela chama e para mim é um prazer. Eu só falo, não, vamos tal dia. Aí esses dias ela marcou comigo, eu tive que desmarcar, a gente remarcou, mas enfim. É esse pedido que eu quero sensibilizar vocês. Eu posso ajudar vocês na questão do conhecimento, mas eu também preciso, eu entendo que é difícil, mas eu preciso de um esforcinho de vocês. A gente está quase acabando. O IFBA já começou a mover, talvez, a volta do presencial. Para quando, eu não sei. Mas já começou a fase 1, fase 2, enfim, como eles divulgaram. Então, é só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, que a gente vai se encontrar. Por enquanto, é necessário que seja remoto para a segurança de todos. Mas, enfim, posso ajudar vocês em algo mais? Não, para mim tá ok por enquanto. Então, eu vou sair. Obrigada, Jéssica. Eu vou lá no WhatsApp, viu, Marlene? Por favor, não hesite em mandar, tá? E obrigada por ter aparecido. Nada. Obrigada pela explicação aí, que já me ajudou bastante. Conta comigo. Professora. Oi, Pedro. Como é que faz para marcar com a senhora para... Porque eu queria uma ajuda no Tinkercad, eu não consegui entender ele direito. Vamos aproveitar o tempo de agora
Vamos aproveitar o tempo de agora, me conta aí sua dúvida, eu vou abrir aqui o Tinkercad. Essa aula é para isso, só para tirar dúvida. Qual a sua dificuldade? Você me diz o que você tenta fazer que eu faço daqui. Você tentou, né? Então, professora, eu tentei fazer um circuito, só que eu não usei essa placa de borne. Eu não sei se ela vai ser necessária, né? Caso Ela é eu importante. tivesse feito fazendo um circuito mesmo. Primeira coisa que Porque você eu tem que fiz fazer... utilizando. Por favor, desculpa. Não, o que eu tentei fazer era utilizando aqueles fios mesmo, o fio mesmo. Então tá, acho que essa linha verde aí. Eu nunca fiz Aí, eu sem. não sei, Eu te confesso que eu aí eu nunca não fiz consegui sem. fazer. Então, eu nunca fiz sem essa placa. Então, qual a minha recomendação para você? Entrou aqui, né? Entrou no Tinkercad, circuitos, como está lá no vídeo. Vem aqui, coloca todos. Procura a placa. Pode até botar básico. Eu acho que o que a gente está usando, o básico vai. Chega mais rápido. Vem aqui, placa de ensaio. A gente nunca vai... Essa pequena nos assiste. Nos atende, perdão. Então, a gente vem... Eu nunca fiz sem a placa. Então, você me perdoe. Pegou a placa, o que a gente está estudando é sobre resistor, e aí tenta. Certo, vou tentar com a placa. Porque eu estava tentando com o fio mesmo, eu estava nessa dúvida. Eu não estava conseguindo fechar o circuito. Eu fiquei fazendo alguma coisa errada e eu não está certo. Você entende como funciona essa placa? Entendo. Quando você passa o mouse, ela mostra, tá vendo? Então, tudo que está aqui em verde é como se fosse o mesmo nó. Uhum. Então, às vezes, você pode economizar fio com isso. Mas eu vou te pedir para usá-la, porque realmente eu nunca fiz sem, não. Então, talvez pode ser aí o que esteja dando errado para você. Certo, vou fazer. Faz lá e te respondendo... Para marcar um horário comigo é só mandar uma mensagem no WhatsApp, no grupo, no particular, tanto faz. O único pedido que eu faço é: eu não atendo vocês na véspera da entrega da avaliação, tá? A não ser que eu venha fazendo um acompanhamento. Vou usar a Vitória de exemplo de novo. Eu venho fazendo acompanhamento com a Vitória quase que semanalmente. Então, se ela tiver uma dúvida na véspera, a gente já percorreu um caminho, vai ser uma dúvida muito pontual. O que eu não atendo é o aluno some, né? E na véspera ele quer que eu pare tudo para poder tirar a dúvida dele. Então, fica uma situação muito complicada e muito difícil, como a Vitória colocou no decorrer da aula. Então, às vezes não dá tempo. Então, aluno que realmente some e aparece assim, Marla, me tira a dúvida, é difícil de eu atender, tá? Mas, te respondendo, é só mandar uma mensagem para mim lá, você diz o dia e o horário que você pode, e eu vou dizer, não, esse dia eu não posso esse dia, e a gente chega no consenso de um horário. Certo, professor. Teve algumas horas que eu faltei, porque eu estava no trabalho, aí cheguei muito tarde. Aí a aula já tinha terminado, mas eu estava acompanhando as aulas gravadas já. Que ótimo. Então, fica assim, se tiver alguma dúvida, você me manda lá, ou no grupo, ou no privado do WhatsApp, e a gente vai... Eu vou tentando te ajudar. Certo, professor, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Era mais essa parte mesmo. Eu não estava conseguindo fechar o circuito, eu estava meio em dúvida sobre isso. Vitória já disse que eu já tirei a dela também. Então, gente, sem mais, agradeço a presença de vocês hoje. E vou deixar esse tempo para vocês aproveitarem que está aí, né, na frente do computador ou do celular e
e brincar um pouquinho com o simulador, né? Com o bom sentido da palavra brincar, mas tentar realizar alguma atividade no simulador. Tá bom? Qualquer coisa é só avisar. Obrigadão por hoje. Obrigado, professor. Tchau, professora. Boa noite. Beijo, boa noite.